Então, meus amores, como eu já havia falado para vocês, nesse vídeo 2 a gente começa um novo conteúdo aí, estatística e probabilidades, tá bom? O nosso subtítulo vai ser população e amostra. Nessa parte do nosso conteúdo, eu não vou colocar em folhas à parte para você colocar no seu caderno, assim como eu sempre faço, porque aqui nós vamos trabalhar com gráficos. E aí o ideal é que eu mostre esse gráfico para você no vídeo, no livro, explicando a você passo a passo como funciona, tá bom? Então aqui eu vou sublinhar algumas partes do livro que eu gostaria que você colocasse no seu caderno. Então você vai colocar aí no seu caderno 30/9, Estatística e Probabilidade, como subtítulo População e Amostra, tá bem? Então vamos lá. Vou começar a leitura e nas partes mais pertinentes eu paro, sublinho e peço para você copiar explicando aí o que eu tô lendo, tá bem? Então vamos lá. As pesquisas estatísticas são fundamentais para analisar e compreender as características de uma população. Veja alguns exemplos. Aqui ele dá 3 exemplos diferentes. O primeiro, a coordenação de uma escola vai realizar uma pesquisa estatística para saber qual esporte os alunos do 7º ano preferem praticar. Então veja bem, aí toda a população da escola vai participar da pesquisa. Olha o segundo modelo. Uma empresa vai realizar uma pesquisa para saber qual é o tema escolhido pelos funcionários para a festa de confraternização no final do ano. Mais uma vez, os funcionários da empresa vão participar dessa pesquisa. No terceiro, os editores de um jornal encomendaram uma pesquisa para verificar as intenções de voto dos habitantes de certa cidade para a eleição do novo prefeito. Aí fica mais complicado dessa pesquisa você conseguir alcançar a todos os habitantes, diferentemente da primeira e da segunda situação. Na primeira situação, dá para fazer uma pesquisa com toda a escola. Aqui dá para fazer uma pesquisa com toda a empresa, né? Agora, para fazer uma pesquisa para saber as intenções de voto dos habitantes de uma cidade, existem cidades que não tem como você consultar todos os habitantes. Então, olha só o que ele fala aqui na questão. Nos exemplos 1 e 2, é possível consultar todos os alunos do 7º ano ou todos os funcionários da empresa. Nesse caso, como a pesquisa envolve toda a população, dizemos que se trata de uma pesquisa censitária, ok? Então, no caso 1 e 2, quando você consegue alcançar todos os envolvidos na pesquisa, é chamado de pesquisa censitária. Já no exemplo 3, em razão das limitações de acesso, de tempo ou de custo, é mais vantajoso escolher parte de uma população, que chamamos de amostra, e realizar uma pesquisa amostral. Então, a pesquisa, por exemplo, de intenções de voto, quando nós estamos chegando aí na época eleitoral, a pesquisa que nós percebemos na televisão, que é feita, que é mostrada na televisão, ela não é uma pesquisa censitária, é uma pesquisa amostral. Por quê? Porque foi feito a partir de um grupo de eleitores. Pega-se apenas um grupo, não pega todos os eleitores envolvidos na cidade, pega-se um grupo. Então, quando a gente pega só um grupo, a gente chama de pesquisa amostral, ok? Essa escolha deve ser planejada de modo que a amostra represente bem a população para que seja possível estender a ela os resultados obtidos pela amostra, ok? Então, eu gostaria que vocês escrevessem aí no seu caderno. Pesquisa amostral. Na pesquisa amostral, é impossível o acesso com um C, depois SS. É impossível o acesso a todos os envolvidos. A pesquisa amostral é impossível o acesso ACESSO, a todos os envolvidos. Já na pesquisa censitária, você vai colocar embaixo, pesquisa censitária, assim, ó, pesquisa censitária. É possível o acesso
a todos os envolvidos, ok? Escreva aí no seu caderno. Tava sentindo falta de digitar. Vamos lá. Tabelas e gráficos, na página 163. Olha só. De modo geral, as informações divulgadas em jornais, revistas e outros meios de comunicação são apresentadas por meio de tabelas e de gráficos sobre os mais variados assuntos. Assim, precisamos saber interpretar corretamente as divulgações que usam esses recursos. Como eu já falei bem, agora, na época das eleições, quando nós chegamos próximo à época eleitoral, a gente vê diversas pesquisas na TV, né? Nos noticiários da TV. E essas pesquisas, na grande maioria, em sua grande maioria, ela é feita, ela é mostrada, ela é passada para os telespectadores através de gráficos. Então é bom que nós saibamos identificar, nós saibamos ler esses gráficos e é agora que nós vamos aprender, tá bom? Existem alguns tipos diferentes de gráficos, é o que vocês vão perceber agora. O que vocês estão vendo aqui, ó, isso aqui é uma tabela, tá? Então, olha, assim, precisamos saber interpretar corretamente as divulgações que usam esses recursos. A tabela a seguir apresenta o tempo de decomposição de alguns materiais que usamos no dia a dia. Então, veja bem, aqui, olha a tabela. Isso é uma tabela, não é um gráfico, tá? O tema aqui, ó, é tempo de decomposição de alguns materiais. Material e tempo de decomposição. Aqui são os materiais e o tempo de cada um dos materiais, tá bom? Então, o vidro, a bateria de celular e as peças de computador duram mais de 1000 anos para se decompor. As sacolas plásticas, isopor e garrafa PET, de 100 a 1000 anos. Embalagens de longa vida, essas de leite, né, de caixas de papel e de chiclete, de 1 a 100 anos para se decompor. O papel, papel, tecido, restos de alimentos, aí são menos de 1 ano. Então, aqui nós temos uma tabela, o modelo de uma tabela, tá bom? A organização da tabela em linhas e colunas facilita a interpretação das informações. Então, aqui, ó, nós temos as linhas da tabela, tá bom? Na horizontal. E na vertical, nós temos as colunas dessa tabela. Agora, aqui é apresentado para vocês o primeiro gráfico de barras. Esse gráfico de barras, ó, gráfico de barras a seguir apresenta os times de futebol preferidos pelos brasileiros. Você tá vendo que ele é composto por um monte de barrinhas? Aqui nós temos uma linha horizontal e uma linha vertical. A horizontal, ela indica uma informação, que é a porcentagem. E a vertical, o time. Então, na vertical nós temos o time e a horizontal indica a porcentagem, o percentual da preferência, né, dos brasileiros por determinados times. Então, aqui, olha, aqui as porcentagens vão de 0 até o 30. Então, olha aqui, ó, o Cruzeiro, 4%. Tá vendo que o 4, a barrinha termina antes do 5? Aqui, esse aqui, ó, por exemplo, Palmeiras, 6% tem preferência pelo Palmeiras. São Paulo, 8%. Olha o time, outro time, né, que não são desses daqui, é o que tem a maior preferência aqui com 24%. E tem gente que não tem preferência de nenhum time, 22%, né? Aqui no nosso estado, ó, temos aqui o Flamengo, ó. O Flamengo com 18%, você tá vendo? Deixa eu pegar uma régua aqui pra você ver, ó. 18%, olha onde bate aqui embaixo. Tá vendo que tá antes do 20? Ó, o 20 tá aqui, ó. Tá batendo antes. Então, aqui, até onde vai essa barra, indica o percentual. No caso aqui, da preferência dos brasileiros por determinados times. Mas olha que essa pesquisa aqui é de 2018, tá bom? Aqui nós temos um gráfico de barras. Esse gráfico de barras, ele é horizontal. Ele poderia ser vertical também, tá bom? Se ele fosse assim, ó, tá vendo? Ele seria um gráfico de barras vertical, também sem problema nenhum. A gente vai utilizar muito, tá? Vamos passar agora para a página 164. Você tá vendo por que eu não fiz no papelzinho, na minha folha de ofício? Porque fica difícil, né? Fica mais simples fazer aqui. Olha esse outro gráfico. Esse é um outro tipo de gráfico. Nós acabamos de ver o de gráfico de barras e esse aqui é um gráfico de linhas. O gráfico de linha a seguir representa o consumo anual de refrigerantes por pessoa no Brasil em litros, nos anos entre 2011 e 2016. Então, olha o tema, ó, do gráfico. Consumo anual de refrigerantes por pessoa no Brasil, de 2011 a 2016. Então, aqui na horizontal representa o ano e na vertical
o consumo por pessoa. Olha em 2011, olha, a linha é o gráfico, tá bom? Essa linha aqui é o gráfico, ó. Como é que a gente lê esse gráfico? Em 2011, olha quantas pessoas consumindo, o consumo por pessoa em litros, né? Então aqui, nós temos aqui 87,2 litros, ok? Por ano, uma pessoa é a média. Olha aqui em 2012, baixou um pouquinho, 86 litros por ano. Isso uma pessoa consome 86 litros em um ano, é uma média. Ah, professora, eu não bebo refrigerante. Sim, isso aí é uma pesquisa, né? É uma pesquisa média. Em 2013 caiu mais um pouco, tá vendo? 80 litros por ano. O 2014 aumentou já um pouco, 80,6. 2015 teve uma queda, 75,1 litros por ano que uma pessoa consome. E 2016 diminuiu de 70 litros por ano. Então, a gente está vendo que o gráfico de 2011 a 2016, ele traduz uma queda, né? Era 87,2 litros por ano que uma pessoa consumia de refrigerante. E agora nós temos 70 litros por ano que uma pessoa consome por ano. Agora não, né? No ano de 2016, ou seja, 4 anos atrás. Então, aqui, ó. E esse é o gráfico de linhas. Agora nós temos também, eu vou apresentar para vocês, o pictograma. Então, olha só, no gráfico de linhas é possível perceber a evolução dos valores no decorrer do tempo. Foi o que eu falei para você, diminuiu ou aumentou no decorrer do tempo. O pictograma, ou gráfico pictórico, abaixo, representa a quantidade média de água consumida diariamente por uma pessoa em alguns países. Então, pictograma vem de imagem, né? Então, o consumo diário, ó, Estados Unidos, 575 litros. Aqui fizeram a imagem de um chuveiro, né? No Japão, ó, menos um pouco. Na Espanha, um pouco menos, 320 litros. Isso é o consumo diário de uma pessoa. Não é que a pessoa vai beber, não, 320 litros, não, pelo amor de Deus. Ela vai utilizar. Uma pessoa utiliza no banho, lavando louça, enfim, na sua higiene pessoal, vai utilizar essa quantidade de litros de água. Na Austrália, 493 litros. No Brasil, 187 litros. Na Itália, 386 litros. E no Peru, 173 litros, tá vendo? Então, aqui, dentre todos esses aqui, o consumo diário de pessoa em alguns países, o menor foi no Peru, 173 litros. E o maior de todos, o que mais consome água é nos Estados Unidos, né? Que é 575 litros por dia, em uma pessoa, de uma pessoa. Então, aqui, as informações são apresentadas de modo mais atraente a um pictograma. As tabelas, os gráficos e os pictogramas devem apresentar um título, como eu tenho falado para você. O título é o que está de verde, tá bom? Que resume o tipo de informação apresentada e uma fonte informando onde vieram os dados. Se você prestar atenção, olha esse pictograma aqui, ó. Aqui tem uma fonte, tá vendo? Bia, que é uma fonte. Aqui, ó, no gráfico de linhas, repara aqui do lado, a fonte, tá vendo? É a Associação Brasileira de Indústrias de Refrigerantes e Bebidas Não Alcoólicas, a ABIR. Então, sempre tem uma fonte, que é de onde está sendo tirada essa pesquisa. Então, veja bem, nós vimos o gráfico de barras, o gráfico de colunas, gráfico de linhas, de barras e o pictograma. Aqui nós temos algumas atividades que eu vou pedir para vocês fazerem, mas já eu vou escrever. Mas antes disso, eu quero que vocês vejam lá na página 170. Ó, lá na página 170. Nós temos aqui o gráfico de setores, tá bom? Aqui nós temos o gráfico de setores. A gente chama também de gráfico de pizza. Esse gráfico aqui, ó, realizando os mesmos procedimentos, traçamos demais setores e construímos o gráfico de setores, indicando a legenda, o título e a fonte. A fonte da mesma coisa, de onde foi tirada a pesquisa. Olha o título, despesas mensais da família de Lucas, tá? O que significa isso aqui? Ó, cada cor tem aqui uma legenda. Olha aqui, a laranja. Alimentação, ou seja, despesas mensais em reais. R$ 950 de alimentação. Moradia, o de verde, R$ 760. Transporte, o de azul, R$ 570. Saúde, R$ 380 e outras, R$ 1.140. Então, esse é um gráfico de setores que tem que ter aqui
essa orientação para você saber de que se trata, né? Cada um dos setores aí do gráfico. Ele colocou aqui, ó, observe a representação desse círculo dividido em 100 partes iguais, né? E a porcentagem que cada setor corresponde. Você tá vendo esses tracinhos aqui? Tem 100 divisões dessa, que representa tudo que é 100%. Então, 25%, olha, representa os R$950. Exatamente, porque se você dividir esse círculo em 4 partes, ó, 25, 25, 50, com 50, 100%. Então, 1/4 do gráfico representa 25%. Essa parte de vermelha aqui, que são outras 30%. Então, cada valor aqui, ó, ele deu o valor real e a porcentagem de cada um deles, tá bom? Eu vou fazer aqui alguns com você, de exemplo, para você não ficar perdido nessas questões. Então, veja bem, aqui eu vou fazer com vocês. Ó, o aluno, eu nem apaguei esses cálculos aqui do lado, mas enfim, era o meu rascunho aqui, que deveria ser apagado, mas desconsidere, por favor. Os alunos do 7º ano fizeram uma pesquisa sobre os tipos de jogos de computador preferidos entre 360 alunos. Olha aqui o total, ó. 360 alunos de uma escola. Esse é o total. O resultado da pesquisa foi expresso em um gráfico de setores. Olha o gráfico. Tipo de jogos de computador preferidos. Olha só, esse é o gráfico de setor. Se você prestar atenção, ele está mostrando a você aqui tudo em grau, tá vendo? 90 graus, 54 graus. Olha, professora, mas aí não foi falado nada de graus pra gente. Veja bem, aqui são 360 alunos no total. Coincide com a quantidade de graus, que é 360 graus, que é uma volta completa. Então, aqui, se eu tenho 90 graus, aqui, ó, nesse aqui de ação, por exemplo, corresponde a 90 alunos. Não entendi, professora, eu vou repetir. Não são 360 alunos no total? Aqui coincidiu também com 360 graus, que é uma volta completa, né? Uma volta completa aí desse círculo é 360 graus. Então, se aqui corresponde a 90 graus, vai corresponder também a 90 alunos. Olha o vermelho, é o infantil. 54 graus, 54 alunos, e assim vai, tá bom? Eu já tô fazendo meio que corrigindo com vocês, né? Então, a correção eu vou facilitar aí mais rápido, quando nós fizermos essa correção amanhã, tá bom? Na letra B, olha só, calcule a porcentagem de alunos que escolheu cada um dos jogos apresentados. Eu vou fazer com você só o de ação, tá? Você tem que fazer para estratégia, luta, esporte e infantil. Então, vamos ver, ele quer saber a porcentagem de alunos. Eu sei que o total é 100%, né? E quanto corresponde a 100% de alunos? 360 alunos, ele disse no enunciado da questão. Então, eu vou fazer aquelas grandezas direta e inversamente proporcionais. Ó, duas grandezas, alunos, número de alunos e a porcentagem. É bom que a gente treine aquele conteúdo também. Número de alunos, o total, 360 e a porcentagem, 100%. Eu vou na ação. Na ação tem quantos alunos? 90 alunos. 90 alunos corresponde a X. X é a porcentagem que eu quero saber. Só um minutinho, galera. Bento, fecha a porta, por gentileza. Então, olha só. Desculpa, galera. Se a quantidade de alunos diminui, repare, de 360 para 90, diminui. A porcentagem também vai diminuir, né? Se eu tenho menos alunos, a porcentagem referente àquela quantidade vai se diminuir também, vai diminuir também. Então, se as duas estão diminuindo, as grandezas são diretamente proporcionais. Eu armo do jeitinho que tá aqui, ó. 360 está para 90, ó. Assim como 100 está para X. Você vai fazer da mesma forma para os outros, de estratégia, de luta. Vai começar fazendo 360 está para aqui 100. 360 corresponde a 100%. Aí, por exemplo, da estratégia, que é o verde, 72 está para X. Vai armar, multiplica cruzado, 360 está para X, vezes X é igual a 100 vezes 90. 360 vezes X, 360X. 100 vezes 90, 9.000. 360 vem para cá dividindo. 9.000 dividido por 360, 25. Ou seja, o que eu queria achar era a porcentagem. 25%. Realmente diminuiu, tá vendo? Era 100, passou a ser 25. O que a gente traduz com isso? Que os alunos que preferiram a ação representa 25% do total, tá bom? Você vai fazer isso para todas as outras no seu caderno, porque você está vendo que esse espaço aqui, ó,
Mal deu para fazer um que é ação. Você vai fazer para estratégia, luta, esporte e infantil. Para cada um vai ter um cálculo desse. E aí você vai fazer no seu caderno, tá? Essa número 2 aqui, ó, eu quero te orientar também. Essa número 2, ela fala assim: um clube esportivo realizou uma pesquisa com 1.500 associados. O total, ó, não pode esquecer o total. 1.500 associados, que corresponde a 100%, né? Ele disse que a pesquisa com esses associados a respeito das atividades esportivas preferidas de cada um. Observe o gráfico. Aqui já é um gráfico de setores de porcentagem. Toda essa porcentagem junta aqui, ó, corresponde a 100%, que corresponde a 1.500 associados, tá bom? Quantos sócios escolheram cada atividade esportiva, sabendo que cada um deles votou apenas em um esporte? É mais ou menos igual àquela que a gente fez. Eu vou ter que fazer número de associados e a porcentagem. Eu sei que 100% corresponde a 1.500 associados, que a questão me deu, ó. 100%, sempre duas grandezas, gente, sempre duas grandezas. Uma linha eu tenho que saber, 100%, 1.500, a questão tem que me oferecer. Aí eu vou para o futebol, ó, futebol neo-laranja corresponde a 35%, eu venho embaixo da porcentagem, 35%, são quantos associados? Corresponde assim, a X, não sei. Se 1.500 corresponde a 100%, quantos por cento vai corresponder, quantos associados vão corresponder a 35%? Aí a gente vai fazer a regrinha, 1.500 está para X, assim como 100 está para 35, olha lá, ó. Multiplica cruzado, 100 vezes X, igual a 1.500 vezes 35. 100x é igual a 52.500. Aqui é 52.500, tá? Ficou em cima, é 52.500. X vai ser igual a 52.500, o 100 vem dividido por 100, que vai dar 525. Ou seja, 35% dos associados que gostavam de futebol corresponde a quantos associados? Corresponde a 525 associados. Fiz esse cálculo para cá. Você vai fazer para cada um deles aí no seu caderno, tá bom? Aí na letra B, ele fala: calcule a medida do ângulo central correspondente ao setor que representa cada atividade esportiva. Ora, eu sei, ele está perguntando de ângulo agora. Essa questão não é tão simplesinha não, tá? Por isso que eu estou fazendo aqui com você. Agora ele quer saber o ângulo em graus. Eu sei que esse círculo todo aqui, ó, vou voltar. Tudo isso corresponde a quantos graus? A volta completa, quantos graus? Me responde aí. Muito bem para quem respondeu 360 graus. Então, veja bem. Eu sei que 360 graus é tudo, que corresponde a 1.500. Então, se no futebol eu tenho 525, eu vou colocar 525 corresponde a quantos graus? De novo, regrinha de 3. Você só vai poder fazer a letra B depois que fizer a letra A, porque você vai precisar de quantos associados em cada time. Eu tô fazendo do futebol porque eu já fiz como exemplo para você aqui do futebol. Então, ó, 1.500 associados corresponde tudo, ou seja, a volta completa, que é 360 graus. Aqui na de cima, eu fiz 1.500 associados, corresponde à porcentagem total, que é 100%. Aqui, como ele está pedindo em graus, eu estou fazendo a quantidade total em graus, que é 360 graus. 525 associados corresponde a quantos graus? Arma aqui, ó, multiplica cruzado, 1.500 vezes x, 525 vezes 360. Vai dar x igual a 189.000 dividido por 1.500, que é 126 graus. Ou seja, esse pedacinho ali de 525 associados corresponde a 126 graus dentro de uma circunferência de 360 graus, tá bom? Então, eu vou colocar aqui, ó, vou tirar aqui o livro e vou passar a atividade, vou pedir atividade para você fazer, tá? Essas primeiras aí do gráfico que eu fui falando para você, elas são só de leitura, então não vão te dar muito trabalho. Então, você vai fazer página 162, 162, depois tem 165, porque as outras não tem nada aí para fazer. 166, que são perguntas sobre os gráficos, tá? De barras e de linhas. Aí depois você vem para 170 e 171, tá bem? Então, ó, você vai fazer essas atividades.
162, 165, 166, 170 e 171. As dúvidas que tiverem é só chamar, tá bom, galera? Beijinho!